Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 3230, pregado na noite de domingo, 28 de dezembro de 1873, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Nós estamos na última noite de domingo e no último culto público de domingo de mais um ano. Para alguns de nós, este pode ser o nosso último domingo na terra e nosso último culto público de domingo nesta vida. Isso nos leva a fixarmos nossos pensamentos sobre temas solenes e importantes. Aqueles que são de extrema importância para nós, aqueles que mais falam a respeito de nossos destinos eternos. Eu oro para que o Espírito Santo faça repousar sobre toda esta multidão a mais profunda seriedade possível e que Ele me guie de forma especial para falar como eu devo, com as palavras familiares, porém fortes, as quais eu creio que Ele mais uma vez tem me guiado a selecionar, para que vocês seriamente as considerem nesta noite. Eu preguei sobre este texto muitas vezes, mas nessa ocasião eu falarei brevemente a respeito de 3 tópicos que me são sugeridos. O primeiro é que existe somente um caminho para a salvação. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim. Este tópico nos ensinará a exclusividade da divina graça. Em segundo, este caminho será usado por alguns. Todo o que o Pai me der virá a mim. Este tópico nos ensinará a onipotente graça divina. E em terceiro, todos que vierem por este caminho serão salvos. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Este nos ensinará a plenitude e gratuidade da graça divina. Então, primeiro, nós aprendemos de nosso texto a exclusividade da graça divina. Há apenas um caminho para a salvação. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim. Vir a Jesus é o único caminho para a salvação. Se pudesse existir qualquer outro caminho, este único caminho jamais teria sido aberto. Não é concebível que Deus teria dado o seu único e amado Filho para morrer sobre a cruz do Calvário para salvar pecadores, se existisse qualquer outro caminho para salvá-los, o qual teria sido igualmente consistente com os princípios da infalível justiça divina. Se os homens pudessem ter entrado na vida eterna sem passar pelo caminho salpicado e consagrado pelo sangue de Jesus, com certeza aquele sangue nunca teria sido derramado em favor de muitos para perdão de pecados, como está em Mateus 26:28. O próprio fato deste novo e vivo caminho ter sido aberto prova que não existe outro, pois Deus nunca teria o providenciado a não ser que fosse absolutamente necessário. Este é o único caminho para a salvação, e ele é enfatizado na Escritura com uma sagrada intolerância tantas vezes que ninguém deveria errá-lo. Escrevendo aos Coríntios, sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo disse: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. E para Timóteo, seu próprio filho na fé, ele escreveu: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha o coração mais amável que já bateu em qualquer peito humano, da maneira mais solene, em uma das últimas palavras na terra, disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Logo, não há outro caminho para a salvação, e os pecadores são fielmente advertidos que, por mais que outros caminhos pareçam agradáveis e atrativos, o fim deles é a morte, e os quais, por castigo
padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele claramente pretendia excluir todos os outros caminhos. Portanto, estejam atentos para que vocês não pereçam em nenhum deles. Não sejam como os tolos e ímpios dos dias de Jeremias, aos quais o Senhor disse, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6:16. Mas qual é este exclusivo caminho para a salvação? Em nosso texto está escrito 2 vezes como vir a Cristo. Mas o que significa esta expressão? Isso não significa nenhuma mera locomoção, nenhuma movimentação do corpo de um lugar para outro. Existiram muitos que vieram a Cristo desta maneira enquanto ele estava na terra. Eles se aglomeravam em volta dele e o pressionavam. Mas a mera aproximação de seus corpos a Cristo não trouxe-lhes salvação, pois muitos afastaram-se e deixaram de andar com ele quando seu ensino, que revela as motivações do coração, pareceu-lhes duro demais. Bom, então, o que afinal de contas significa vir a Cristo? Vir a Cristo significa, primeiramente, eliminar toda a confiança em nós mesmos ou em outros para confiar somente em Jesus. A fim de vir a uma certa pessoa, você precisa afastar-se de outras que estão em uma direção distinta. Logo, se vocês desejam ser salvos, vocês precisam imediatamente parar de confiar em si mesmos. Vocês precisam abandonar toda a confiança em qualquer coisa que vocês já fizeram ou esperam fazer. Vocês não podem colocar nenhuma confiança nas boas obras que já tenham feito, obras sociais, nas orações que ofereceram a Deus, nos cultos frequentados ou em qualquer coisa que venha de vocês. Vocês precisam abominar por completo toda a esperança de salvação por si mesmos. Exatamente como Paulo fez quando, depois de verificar aquilo que ele tinha confiado anteriormente, ele escreveu, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 7-9. Se você está decidido a vir para Cristo, você também precisa abrir mão de toda a confiança nos outros como meios de salvação. Se você até aqui tem depositado qualquer confiança em sua piedosa descendência, no seu pai e sua mãe que são cristãos, ou se você tem confiado em sua estreita conexão com pessoas boas, ou se você tem confiado em um homem que se denomina pastor, e se você tem colocado alguma dependência no que ele pode fazer por sua salvação, peço-lhes que joguem fora todo tipo de confiança e dependência como esta, pois se não o fizerem, vocês não poderão vir a Cristo. Se você tem dependido de qualquer rito, cerimônia ou sacramento, entre aspas, com relação à água ou ao pão e vinho, em qualquer desempenho sacerdotal, entre aspas, condições rituais ou qualquer coisa além do Senhor Jesus Cristo, eu lhes imploro que abandonem todas essas ilusões que destroem a alma, pois nenhuma delas, nem todas elas juntas, irão ajudá-los a entrar no único caminho para a salvação. Pois observe o que o texto fala, e é o Senhor Jesus Cristo que fala através do texto, da vinda a uma pessoa. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Note quão pessoal o texto é, tanto em relação à vinda de alguém, quanto àquele a quem ele deve vir. E quem vier a mim. Esta é a extensão e a abreviação do assunto inteiro. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deve haver uma vinda pessoal ao Cristo pessoal.
Não será suficiente para você vir às doutrinas de Cristo. Você precisa, naturalmente, acreditar no que ele ensinou. Porém, crer em seus ensinamentos não te salvará, a não ser que você venha a ele. Não será suficiente meramente vir aos preceitos de Cristo e tentar colocá-los em prática, pois é uma tarefa absolutamente impossível de ser realizada em sua própria força. Você precisa primeiro se achegar a Cristo e então, confiando nele para a sua salvação, seu gracioso Espírito irá tomar das coisas de Cristo e as mostrará a você. Ele te capacitará e ensinará a andar em seus caminhos e a obedecer aos seus preceitos. Alguém pergunta: quem e o que é este a quem eu devo ir? Ouçam: o eterno Filho do eterno Pai, aquele que fez o céu e a terra e todas as coisas que existem, cuja palavra de poder formou o globo terrestre e o lançou para girar no maravilhoso curso em torno do Sol. Ao Criador e Senhor de todo o exército angelical, diante de quem querubins e serafins se prostram em reverente adoração. A este grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que em seu maravilhoso amor e surpreendente condescendência esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses 2, 7 a 8. É a ele que vocês devem vir. Você deve crer nele como o Deus encarnado, igualmente e verdadeiramente tanto Filho do homem como Filho de Deus. E então, você precisa acreditar que Deus lançou sobre seu imaculado Filho encarnado os pecados de todo o seu povo, o qual Deus deu a ele desde a eternidade. E este é o ponto crucial de sua fé na cruz. Aquela cruz a qual Paulo se gloriava, não as cruzes de madeira, pedra ou marfim, diante das quais pessoas idólatras se prostram, mas a doutrina da cruz, que hoje é uma ofensa tão grande quanto era nos dias de Paulo. E você precisa acreditar que o próprio Deus se agradou em esmagá-lo por causa dos maravilhosos resultados que seguiriam e fluiriam do seu sacrifício expiatório na cruz. Você acha que estou pegando pesado? Lembrem-se das palavras do inspirado profeta Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, 6 e 10. Se você, meu irmão e minha irmã, confia neste grandioso sacrifício expiatório e crê que quando Cristo morreu sobre a cruz, ele morreu como seu substituto e representante, você é salvo. Você entrou no único caminho da salvação. Mas esteja certo disto: se você rejeitar o Deus encarnado, se você não confiar nele e não vir a ele para ter vida, não há outro caminho para a salvação e nunca haverá outro. Nunca se esqueça que este mesmo Jesus que foi elevado ao céu retornará da mesma maneira que ele subiu ao céu, e quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. 2 Tessalonicenses 1, 10. Porém, haverá outros que a sua segunda vinda não trará nada além de medo e terror. E para estes, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 9. Neste momento, será totalmente inútil para vocês gritarem às montanhas e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16 e 17. Aqui nós aprendemos a onipotência da divina graça.
Todo o que o Pai me der virá a mim. Então, primeiramente, há alguns que foram dados a Cristo. Nós cremos que é revelado claramente na Escritura que muito antes desta terra ter sido criada, o Senhor olhou com expectativa para a raça humana, a qual Ele planejou para viver sobre a terra, e que destes Ele escolheria para si mesmo um povo a quem Ele daria ao seu Filho, como a herança pelo sofrimento que Ele suportaria no lugar deles. Pedro escreveu aos estrangeiros eleitos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E Paulo escreveu para Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Nós não os conhecemos, mas Ele conhece cada um deles, e Ele os conta como o seu tesouro particular. Naquele dia serão para mim joias. Malaquias 3,17. Este povo foi dado a Cristo pelo seu Pai. Repetidamente, em sua formidável oração intercessória, ele fala desta verdade de Deus. Na verdade, a oração inicia com uma enfática declaração sobre isso: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, 1 e 2. Em nosso texto, Cristo diz que este povo virá a Ele. Todo o que o Pai me der virá a mim. Não há nenhum questionamento se eles irão vir ou não. Cristo diz que eles virão a Ele. Mas alguém questiona: Deus os forçará a virem contra a sua vontade? Oh não, Ele tem um meio gracioso de fazê-los dispostos no dia de seu poder. Pelo divino ensino do seu Espírito, Ele os instruirá, iluminará, convencerá e os compelirá a fim de que cada um dos que foram dados a Cristo venham a Ele. Mas eles são cegos, diz outro alguém. O Senhor diz: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Isaías 42:16. Mas eles são obstinados, o Senhor diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 2:14. Mas eles estão mortos, sim, é verdade. Mas o Senhor desperta aqueles que estão mortos em transgressões e pecados, sem violar nossa vontade, e ainda nos permite agir como agentes livres que são responsáveis por suas próprias ações. Ele nos faz dispostos a nos rendermos a Cristo, de corpo, alma e espírito, para sermos eternamente dele. Mas por que Cristo nos fala sobre isto? Penso que Ele o faz em parte para o conforto de seus ministros. É um labor de partir o coração continuar pregando Cristo a pecadores que não irão vir a Ele. Mostrar Cristo diante de olhos que não veem nenhuma beleza nele e enaltecê-lo a ouvidos que não estão encantados com a melodia do seu nome. Por isso, nosso Mestre nos diz: meus servos, vocês não labutarão em vão, não gastarão suas forças por nada. Todo o que o Pai me der virá a mim. Se aqueles que foram convidados por primeiro ao grande banquete do Evangelho deram desculpas para não vir, outros aceitarão meu convite, e o banquete estará cheio de convidados. Se os escribas e fariseus continuam a me rejeitar, publicanos e prostitutas estarão extremamente felizes em vir a mim, e eu não rejeitarei nenhum que vier. Portanto, continuem, meus servos, a divulgar as boas novas da salvação, pois todos que o Pai me deu devem e irão vir a mim. Penso que Cristo também fala dessa maneira para afrontar aqueles que parecem imaginar que a obra de Cristo será um fracasso se eles não vierem a Ele. Vocês sabem quantos falam hoje em dia sobre o Evangelho ser antiquado, inútil e não adaptado a esta era iluminada. Sim, Senhor, eu sei no que você pensa e como você fala. Por acaso você é fútil o bastante para supor que o grande sacrifício de Cristo no Calvário provará ter sido oferecido em vão apenas porque você se recusou a acreditar? Não. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Aqui está uma pobre mosca tola afogando-se em um copo d'água. Ela poderia muito bem imaginar que suas lutas moribundas abalariam
todos os impérios da terra, assim como um ateu poderia pensar que ele pode demolir todo o plano do cristianismo pelos caprichos sem sentido que ele abriga em sua mente estúpida. Eu te digo, homem, que você não poderá frustrar os eternos propósitos de Deus, nem roubar de seu filho um simples grão de sua glória. E se você não vir a Cristo, ele nunca esperou que você viesse, então ele não ficará surpreso nem desapontado. Se você não vier a ele, outros virão, aqueles que o Pai deu a ele. Se você não se alistar no exército da cruz e se juntar aos inumeráveis exércitos, dando suporte à bandeira salpicada de sangue, outros irão. Jamais faltarão ao grande filho de Davi bravos soldados que irão se arriscar e realizar por ele. Farão mais do que os mais poderosos homens de Davi fizeram por seu líder real. Voltaire disse que ele viveu no crepúsculo do cristianismo, mas se é verdade, era o crepúsculo da manhã e não da noite. Juliano, o apóstata, jurou derrubar o Nazareno, mas seu moribundo grito foi: Galileu, você venceu. Sim, e ele sempre conquistará. E aqueles que se opuseram a ele e o rejeitaram descobrirão que a pedra que os construtores rejeitaram se tornará a pedra angular do grande templo de sua igreja, como também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair para aqueles que o rejeitam. Ai daqueles sobre quem esta pedra cair, pois irá transformá-los em pó. Penso que Jesus também tinha a intenção de, através dessas palavras, todo o que o Pai me der virá a mim, dar um motivo de júbilo aos corações do seu povo. Nós, frequentemente, nos sentimos muito tristes com respeito aos tempos em que vivemos, e há mais do que o suficiente para nos fazer suspirar e chorar por causa das abominações e iniquidades do mundo. E, infelizmente, por causa de muitos males dentro das igrejas professas. Mas aqueles que amam o Senhor e buscam servi-lo não são deixados sem consolo e muitas compensações. Todos os propósitos de Deus serão realizados. Não haverá nenhuma alma sequer a menos no céu, apesar de tudo o que o romanismo, ritualismo, budismo, confucionismo, islamismo e qualquer outro ismo possam fazer. Cristo não será roubado da recompensa do sofrimento de sua alma, por nada que a infidelidade possa fazer. Satanás pode se enfurecer e rugir, e todas as legiões podem vir do abismo, sem fim, e aliar-se aos perversos para derrubar a igreja de Deus. No entanto, fundada sobre a rocha, as portas do inferno não poderão vencê-la, como está em Mateus 16, verso 18. Os reis e governadores da terra podem se reunir contra o Senhor e contra o seu ungido, mas do seu trono nos céus o Senhor irá rir e caçoar deles. Salmo 2, verso 4. E quando a história deste pobre e pequeno planeta terminar, será descoberto que Cristo não estava falando nada mais do que a verdade quando ele disse: todo o que o Pai me der virá a mim. Agora, eu irei para a última e talvez a mais doce parte de todo o discurso, que é em relação à plenitude e gratuidade da graça divina. Todos que vierem por esse caminho serão salvos. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso significa que qualquer um que vier a Cristo certamente será salvo, pois se Cristo não o rejeitará, ninguém poderá fazê-lo. Assim que ele vem a Cristo, ele é aceito, não rejeitado pelo Cristo. E sendo aceito por Cristo, ele é salvo com uma salvação eterna. E não há nenhum poder na terra ou no inferno que é capaz de transformá-lo em um homem não salvo, depois que Cristo o salvou. Mas alguém diz: suponha que ele venha a Cristo e então descobre que ele não é um daqueles que foram dados a Cristo pelo seu Pai. Você não pode supor o que jamais poderá ser verdade, pois nunca houve um pecador sequer que veio verdadeiramente a Cristo, o qual não fosse primeiramente dado a Cristo. Todos que vêm a Cristo são divinamente levados a Ele, e ninguém é levado a Ele sem ter sido dado a Ele desde a eternidade. Logo, não há nada na suposição de nosso amigo, que seria uma pedra de tropeço no caminho de um pecador aqui.
Estou certo de que Deus tem um povo eleito, pois Ele me diz isto em sua palavra. E estou igualmente certo que todos que vierem a Cristo serão salvos, pois esta também é sua própria declaração na Escritura. Quando as pessoas me perguntam como eu reconcilio estas duas verdades de Deus, geralmente digo que não há nenhuma necessidade de reconciliá-las, visto que elas jamais brigaram entre si. As duas são verdades e relacionadas com as mesmas pessoas, pois aqueles que vêm a Cristo são aqueles que foram dados a Cristo pelo seu Pai desde a eternidade. Jesus Cristo ainda nos diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas, Senhor, alguém contesta, a vida deste homem tem sido uma vida escandalosamente péssima. Tu aceitarás se ele vier a ti? Ó sim, quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Mas, Senhor, ele tem sido um alcoólatra e também um grande blasfemo. Bem, suponha que você fosse obrigado a acrescentar que ele tem sido um adúltero, um mentiroso, um ladrão, um falso ou até mesmo um assassino. Jesus Cristo continuaria dizendo: quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Qualquer que tenha sido o seu antigo caráter, se ele verdadeiramente se arrependeu de seus pecados e creu em meu sangue expiatório para limpá-lo de toda a culpa, eu jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 17. Se eu tiver o maior e mais perverso pecador do mundo inteiro aqui, eu lhe diria: meu querido amigo, se você crer aqui e agora no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador de pecadores, eu lhe asseguro, na autoridade de Deus, que embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E que seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Então, assim como a mulher na cidade, que era conhecida como uma pecadora, você amará muito mais a Cristo, visto que foi muito perdoado. Ah, diz algum pobre pecador aqui, mas eu não sinto que me arrependi o suficiente. Eu não sinto que meu coração está quebrantado o suficiente. Eu não sinto que chorei o suficiente por minhas ofensas. Pare um momento, amigo. Se você tem sua Bíblia, a abra. Se não tem, apenas ouça enquanto eu leio o texto novamente. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais lançarei fora. Existe algo nas palavras de Cristo sobre o quanto você precisa sentir? Há alguma coisa sequer sobre seus sentimentos? Nenhuma palavra, nem sequer uma sílaba. Se você apenas vir a Cristo, que significa, se você apenas confiar nele, se você colocar sua confiança em sua perfeita obra, se você verdadeiramente disser, como nós frequentemente cantamos: eu realmente creio, eu irei crer que Jesus morreu por mim, que na cruz ele derramou seu sangue pelo pecado para me libertar. Então, aquele glorioso evangelho em miniatura, como Martim Lutero chamava, será aplicável para você, como também para qualquer outro pecador que crer em Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Não há nada naquele versículo sobre sentimentos. Tudo depende da fé. E então, quando você crer em Jesus, os sentimentos adequados lhe serão dados pelo bondoso Espírito de Deus. Gratidão, amor, alegria, esperança, paz, coragem, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e todos os outros frutos do Espírito irão surgir da abençoada fonte da graça da fé em Jesus. Então, você terá ainda uma confirmação a mais de que você é salvo pelo teste do próprio Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. Provavelmente, há alguém aqui, nesta última noite de domingo de mais um ano, que está dizendo a si mesmo: eu mal sei porque eu vim a este prédio nesta noite, pois eu tenho sido tudo o que eu não devo ser e nada do que eu devo ser. Mas, amigo, você deseja iniciar uma nova vida mesmo antes do novo ano amanhecer sobre você? Você está disposto a deixar seus pecados? Você anseia ser um homem santo? Em uma palavra, é o desejo de seu coração que você seja salvo. Logo, eu te encaminharei ao meu texto e o relembrarei o que o Senhor Jesus Cristo diz: quem vier a mim, eu jamais lançarei fora.
Não há nada que impeça a entrada do mais irreligioso, se ele apenas vir a Cristo. Você diz que você é um caso à parte. Bem, eu muitas vezes disse e outros já disseram, eu sou um caso à parte. Muitos homens não podem ser catalogados. Você está se autocondenando e assim eu estava antes de vir a Cristo. Você sente que você é, assim como George Whitefield costumava dizer, um dos náufragos do diabo, tão mal que nem o próprio Satanás te requereria. Porque você e eu devemos concordar, pois era exatamente como eu me sentia quando aquele pobre pregador local apontou para mim e disse: olhe, jovem, olhe, Jesus Cristo diz para você, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Eu realmente olhei e fui salvo pelo mesmo evangelho que eu prego a você. E como esta é a última noite de domingo de mais um ano, e talvez seja o último convite ao Evangelho que você terá a oportunidade de ouvir, eu lhe repito o último convite registrado na Palavra de Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Este convite concorda com o texto de João 3, verso 16, que eu já mencionei a vocês, como também concorda com as palavras de Cristo do nosso texto: quem vier a mim. John Bunyan disse que isso queria dizer qualquer quem em todo o mundo. Eu jamais lançarei fora, isto é, por nenhuma razão, por nenhum motivo concebível, por nenhuma possível causa, Cristo rejeitará aquele que vir a Ele por fé. Quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. É uma distinta e antiga expressão anglo-saxônica que vence completamente o homem que vem a Cristo e o guarda como uma espada de fogo, o protegendo de toda a possibilidade de ser rejeitado por Cristo. O que vocês dizem, meus ouvintes, de tudo isso? Eu tenho suplicado a alguns de vocês centenas de vezes. E agora, nesta minha última mensagem de domingo deste ano, eu lhes pergunto mais uma vez: você virá a Cristo? Quando você virá? Amanhã? Isto significa nunca, pois o amanhã nunca chega. No futuro? Isto significa que você realmente não pretende vir a Cristo. O texto está no presente: quem vier a mim, pois agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação, como está em 2 Coríntios 6:2. Confie em Jesus agora, pecador. Confie sua alma a Ele, como você confia o seu dinheiro ao seu banqueiro e o seu corpo ao seu médico. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. Que o Espírito Santo os capacite a dizer neste exato momento: esta é uma salvação para pecadores, e como eu sou um pecador, é exatamente adequada para o meu caso. Eu aceito, meu Senhor, te louvando e te bendizendo, de tal maneira que eu, um pobre, sujo, perdido e condenado pecador que vem a ti, sou salvo, salvo agora e salvo para sempre. Glória seja ao teu santo nome. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como a